Olá pessoal, bom dia. Gravando aqui mais um vídeo, dando continuidade às aulas sobre abertura comercial, privatização, concessões e serviços. A gente já gravou 2 vídeos e a gente está indo aqui para o vídeo 3, que fala a respeito disso aí, né? Da abertura comercial do Brasil e também o processo de privatização e a concessão e serviço. Que vocês viram que esse período de abertura política, econômica, comercial, ela se deu principalmente após o fim da ditadura, né? A partir do governo Sarney, o primeiro presidente pós-ditadura, nós vimos que foi José Sarney, e foi ele quem deu o início dessa diminuição do poder do Estado, a implantação do Estado mínimo. Não é que o Estado tenha diminuído o poder, né? Mas foi a implantação do Estado mínimo, né? A redução das responsabilidades do Estado no que diz respeito ao mercado, né? José Sarney, ele deu início a esse processo privatizando 17 empresas que eram controladas pelo Estado, ou seja, era o presidente e sua equipe quem determinava, né? Indicava os principais cargos que ocupados nessas empresas, porque eram empresas que pertenciam ao Estado. Se pertence ao Estado, então é de responsabilidade do governo federal, né? Então, José Sarney, ele iniciou o processo de implantação do Estado mínimo, ou seja, de redução de responsabilidade do Estado, vendendo empresas, né? 10 empresas, aliás, 17 empresas foram privatizadas durante seu governo, ou seja, foram vendidas a empresários particulares, né? Privados, certo? E essas empresas passaram a funcionar não mais sob a lógica do Estado, né? Mas administrada por empresários particulares, sem influência do Estado. E Fernando Collor também, ele continuou com essa diminuição da participação do Estado de respeito ao mercado, né? E também principalmente os setores de comunicação, até o setor de transporte também houve muitas concessões de rodovias a empresas particulares, que tudo iniciou durante o governo Fernando Collor, né? E aí a gente viu aí durante as aulas anteriores, os vídeos anteriores, essas questões aí. E a abertura e essa desestatização ou privatização de empresas, quais foram os resultados dessas medidas? Quais foram os resultados dessas medidas? Aqui diz, lá no livro de vocês, quando vocês estiverem acompanhando, estou seguindo aqui o roteiro do livro para facilitar para vocês, quando vocês estiverem acompanhando. Lá na página 28 diz que a maioria das empresas privatizadas, quando eram estatais, dependiam de recursos do governo e não pagavam diversos tipos de impostos. Ou seja, o retorno dessas empresas para o Estado, quando elas pertenciam ao Estado, antes de serem privatizadas, era pequeno, né? O prejuízo para o Estado, para manter essas empresas, era muito grande, né? A partir do momento que o Estado privatizou, é como se os governos, tanto federal, estadual como municipal, tivessem trocado uma fonte de prejuízo, porque não tinha retorno, por uma maior arrecadação de impostos, né? Como o Estado ele não cobrava imposto dessas empresas, porque eram empresas que eram controladas por ele mesmo, pelo próprio Estado. Aí, a partir do momento que elas passaram a pertencer a empresários particulares, que elas foram privatizadas, elas passaram a pagar imposto, igual qualquer empresa particular paga impostos, né? E aí o Estado deixou
de ter uma fonte de prejuízos para ter uma fonte de arrecadação, com a arrecadação dos impostos. Então teve esse lado positivo, né? Aqui cita até o exemplo da Uzi Minas, que estrategicamente foi a primeira a ir a leilão para que os investidores acreditassem na disposição de reforma estrutural do Estado brasileiro. Eles colocaram a primeira empresa a ser privatizada aí foi a Uzi Minas, né? Para abrir o caminho para que outras empresas fossem também privatizadas. E aí houve a abertura também para entrada de empresas estrangeiras, como podemos citar. Aqui diz que na indústria automobilística, embora no primeiro momento tenha havido grande redução no número de trabalhadores por unidade fabril, né, verificou-se significativo aumento do número de instalações industriais. A partir do momento que houve uma facilitação para a entrada de empresas estrangeiras, aí o país passou a ter uma indústria de fato, passou a se industrializar de fato, posso dizer, né? Muitas empresas estrangeiras com essas facilidades, sem que tivesse barreiras para que elas entrassem aqui, com essa política de abertura para a entrada dessas empresas, o capital estrangeiro, muitas empresas vieram aqui para o Brasil, né? Como é o caso da Honda, Toyota, Peugeot, né? Fábricas foram instaladas, como por exemplo a Ford em Camaçari, tem a General Motors em Gravataí, Rio Grande do Sul, Camaçari, Bahia, e Gravataí, Rio Grande do Sul. E vários outros exemplos de empresas que passaram a vir aqui para o Brasil, né? E a produção de automóveis brasileira, que era mínima, posso-se dizer, né? Passou a bater recordes no que diz respeito à quantidade com a entrada dessas empresas automobilísticas aqui no Brasil. E aí essas empresas que foram privatizadas, que a gente acabou de citar, a partir do momento que elas foram privatizadas, elas passaram a receber investimento, né? Quem comprou começou a investir na melhoria dessas empresas. Muitas dessas empresas foram compradas por empresários estrangeiros, empresas estrangeiras, né? E esses empresários, esses investidores, eles passaram a investir na melhoria da qualidade do serviço dessas empresas, né? E também do produto, né? E consequentemente, essas empresas que foram privatizadas, elas passaram a operar, a funcionar, né, com condições bem melhores do que antes, né? Com uma estrutura bem melhor. Então, teve esse lado positivo, né? E o que permitiu também até o barateamento de muitos produtos. Inclusive na década de 90, essas privatizações elas foram muito criticadas por principalmente quem era oposição aos governos da época, né? E os governos eram, por essa oposição, né, eram acusados pelos partidos de oposição de vender o patrimônio do Estado e abandonar a infraestrutura nas mãos de iniciativa privada, como se o Estado vendesse e simplesmente se livrasse não tivesse mais responsabilidade com a qualidade dos serviços oferecidos por essas empresas que compraram, né, as empresas estatais, como por exemplo o setor de telecomunicações, né? Como a partir do momento que o Estado vendeu, passou para a iniciativa privada, na opinião dos opositores, era como se o Estado tivesse se isentado também da responsabilidade de ter um serviço de qualidade. Só que, na realidade, não foi bem assim, não. O Estado ele vendeu essas empresas, ele privatizou suas empresas, boa parte das empresas, mas criou também as agências reguladoras. Qual era o objetivo dessas agências reguladoras? Fiscalizar a qualidade do serviço. Como, por exemplo, tem
a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que fiscaliza os serviços de transporte, a qualidade da estrutura oferecida pelas empresas que receberam a responsabilidade de investir em infraestrutura. Um exemplo, a estrada que cobra pedágio. Por exemplo, tem trechos de estrada que cobram pedágio. Ali são trechos de estradas que foram concedidas a empresas particulares para explorar. Durante tantos anos a empresa vai explorar aquele trecho de estrada e vai lucrar cobrando os pedágios, né? Mas aí o Estado criou a Agência Nacional de Transporte Terrestre para fiscalizar se realmente ali está se oferecendo uma estrada de boa qualidade, se a empresa que assumiu a responsabilidade, que está cobrando o pedágio, assumiu a responsabilidade daquele trecho de estrada, está oferecendo mesmo uma estrada com estrutura boa. Então as agências reguladoras têm esse papel de fiscalizar, de regular, criar regras, regular a mesma coisa que criar regras que devem ser seguidas pelas empresas privadas, né? Criou a Anatel, que fiscaliza as empresas de telecomunicações, por exemplo, quando tem um problema, digamos, nas internets aqui, que não está funcionando. Você liga e não resolve, você pode recorrer à Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Que aí a Anatel ela vai gerar um protocolo e vai também entrar em contato com a empresa, né? Aí, dependendo da quantidade de vezes que você chama a atenção, liga para a Anatel e o serviço não foi regularizado, aliás, não melhoraram a qualidade do serviço, você pode recorrer à justiça, né? Então as agências nacionais as agências reguladoras têm esse papel de fiscalizar a qualidade do serviço, certo? Daqui a pouco eu vou continuar com a aula, vou parar agora o vídeo para que a gente possa iniciar o próximo, tá? Então, até daqui a pouco.